E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu vou trazer pra vocês a análise desse aparelho aqui, que é o Xiaomi Redmi Pro. Bom, vale avisar pra você que não sabe ou talvez não viu, que eu já postei o vídeo de unboxing, primeiras impressões desse aparelho aqui, certo? O link do vídeo está aqui no card, certo? Se você quiser, é só clicar aí e assistir, certo? E bom, galera, antes que o vídeo comece, vale a pena falar pra vocês umas coisas bem importantes, não pule essa parte. Em primeiro lugar, quero falar pra vocês que o link desse smartphone está na descrição do vídeo, juntamente ao link da loja parceira do canal de muito tempo, a loja Gearbest. Vale só avisar que a loja Gearbest é extremamente confiável, tá, cara? Loja de exportações de produtos, muito famosa, muito segura, você não tem problemas comprando por ela. Fechou? Link na descrição, da loja e do produto. E em segundo lugar, também de extrema importância, que esse smartphone é da Xiaomi, certo? E nele existe aquele lance lá de ROM global, ROM instável, Shop ROM. Existe esse pequeno dilema nele, certo? Essa pequena confusão que as pessoas têm. Eu quero esclarecer isso muito bem no final do vídeo, para não ficar muito prolongado o comecinho, certo? Então no final do vídeo eu quero esclarecer muito bem essas dúvidas aqui que vocês podem ter e explicar certinho como funciona isso e aquilo. Então eu vou passar primeiramente toda a análise, todos os critérios, isso aquilo, e no final eu chego para falar a parte do software dele, certo? Então se você tem qualquer dúvida sobre isso, assiste a análise até o final, ou pelo menos vai na parte que você achar mais importante, que eu pretendo tirar todas elas, fechou? Então, sem menos enrolação, bora pro vídeo. Só vale lembrar novamente que o link do produto está aí na descrição do vídeo, caso você queira ver mais detalhes ou até mesmo comprá-lo, fechou? Bora lá! Então bom, galera, vou começar aqui a análise do Xiaomi Redmi Pro pela categoria que eu creio que ele domina, que é a questão do design, a questão da estética, da aparência, a construção, isso aquilo. Em primeiro lugar, esse aparelho aqui é extremamente bonito, cara, é extremamente lindo. É um dos aparelhos mais bonitos, se não o mais bonito que eu já tive até hoje. A questão do design dele realmente é extraordinário, é muito bonito mesmo. Bom, vou começar falando aqui sobre a questão da parte traseira dele, certo? Que é o que mais chama a atenção dele. Em primeiro lugar, vocês podem notar que é um corpo unibody, ou seja, ele é totalmente feito de metal, não tem plástico na sua construção. E com isso, vocês podem notar que ele possui esses filetes aqui, ó, na parte de cima e na parte de baixo do aparelho. Isso daqui nada mais é do que uma espécie de respiro para as antenas. É a forma que as antenas funcionam, se fosse inteiro de metal, não ia dar certo. Por isso que existe esses filetes aqui. E o que vocês podem ter notado aí de imediato, que chama mais atenção do que as duas câmeras, é que ele é feito de um aço escovado, cara. Não é que realmente seja um aço, né? Deve ser um alumínio, um metal, algo do tipo, mas é escovado e é muito, muito lindo, cara. Muito lindo mesmo. E o legal é que isso daqui não é fosco, cara. Tipo, não escorrega nem a pau na mão. Esse negócio aqui tem tipo um verniz que deixa ele com uma sensação totalmente oposta do metal. Não parece que ele é feito de metal, tipo, se você passar o dedo, você nunca vai falar que é um metal aqui. Ele fica muito, mas muito firme na mão. E outra coisa muito legal de comentar também é que essa espécie de verniz que tem aqui na parte traseira deixa o aparelho extremamente brilhante. O metal por si mesmo já brilharia normalmente, já iria refletir a luz, só que aqui com esse verniz ele meio que vira quase que um espelho, cara, porque dá pra você refletir muito, muito mesmo. Vocês podem até ver pela câmera, ó, tá vendo aqui, ó, o contorno da câmera, ó, tô até passando o dedo aqui, ó lá, vou dar um tchauzinho, tá vendo? De tão brilhante que fica, cara. Como vocês podem ver, tem aqui o logo da Xiaomi, e ele é preto, certo? Como vocês podem ver, não é espelhado, nem fosco, é um preto aqui, bem bonitão. Aqui na parte superior traseira do aparelho, vocês podem notar um dos seus diferenciais, que é a sua dupla câmera. Sim, duas câmeras. Daqui a pouco eu já mostro pra vocês ela em ação, como funciona, qual a utilidade disso e tudo mais. E olhando aqui do lado esquerdo do aparelho, temos aqui o botão de power, botão de volume mais e botão de volume menos. São botões bem normais, bem firmes, não tem nenhum tipo de textura nem nada de especial. É apenas botões.
O único detalhe que você pode notar, além desses botões, é que você tem um contorno metálico que chama bastante atenção, cara. Como vocês podem ver, é meio que cromado, realmente é quase um espelho isso daqui, um espelho bem fininho, que chama bastante atenção. E vocês podem notar também que possui aqui o contorno, né, a continuação desse filete das antenas, ó. Como vocês podem ver, ele chega até aqui também. Na parte de cima do aparelho, temos aqui o seu infravermelho, que é um recurso muito legal, daqui a pouco eu já mostro, que serve para você controlar o ar-condicionado, o seu projetor, a sua TV, isso, aquilo, é muito louco. Temos ao lado a sua entrada P2 para fones de ouvido normal e o seu microfone para cancelamento de ruído. E ao lado direito do aparelho temos aqui apenas o slot para cartão de memória e também chip de operadora. Respondendo a pergunta aqui do Thiago Gomes, esse slot é híbrido. Ou seja, você tem a possibilidade de colocar 2 chips e nenhum cartão de memória, ou um chip e um cartão de memória. É o mesmo esquema que tá virando meio que padrão, todos os aparelhos estão dessa forma, ou você coloca 2 cartões e um chip e vice-versa. Agora, já na parte de baixo do aparelho, temos aqui uma das coisas meio que polêmicas talvez, que é a entrada USB tipo C. É aquela entrada mais nova, né? Aquela entrada que funciona dos dois lados, que é aquelas mil maravilhas. Tem gente que acha que isso é totalmente positivo, tem gente que acha que é totalmente negativo, mas eu acho que depende muito da pessoa. Vocês podem notar que ao lado aqui da entrada USB tipo C, temos 2 parafusos. São os parafusos aí com umas cabeças bem diferentes, não sei se eles possuem rosca ou não, mas funciona muito bem para dar uma estética bem legal para o aparelho, cara, deixa ele bem bonito. Você pode notar que ele possui vários furos, né, dá a impressão que a caixinha de som dele é estéreo, mas na real não é. Ele possui som apenas desse lado aqui, que se você olhar de frente, é o lado direito do aparelho, certo? Na traseira é o lado esquerdo, de frente é o lado direito, só sai som aqui. Desse outro lado é o microfone do aparelho, tá? Não sai som nenhum por aqui, infelizmente. E por último, mas não menos importante, temos a parte frontal do aparelho, onde encontramos aqui na parte de cima sua câmera frontal de 5 megapixels, seu sensor de proximidade, luminosidade e tudo mais, e sua caixinha de som frontal para fazer chamadas e etc. Temos aqui sua tela de 5.5 polegadas, daqui a pouco eu falo para vocês sobre ela. E aqui na parte de baixo temos uma coisa aqui que é muito interessante para muitas pessoas e para outras nem tanto, que é o seu leitor de impressão digital na parte frontal. É só você praticamente apertar o botão que ele já liga desbloqueado. É um sensor muito bom, muito preciso, mas daqui a pouquinho eu falo sobre ele. E vale ressaltar que você possui aqui, ó, essas bolinhas que nada mais são do que os botões, botão de voltar e botão de multitarefa. E o legal é que eles não possuem desenho nenhum, ó, como vocês podem ver é apenas uma bolinha muito pequena, cara, muito pequena mesmo, que funciona muito bem, muito precisamente por sinal. E sobre o design dele, cara, é mais ou menos isso. Por último, faltou apenas eu passar para vocês os dados técnicos, questão de medidas, espessuras, grossuras, tamanhos e etc. Bom, é o seguinte, digamos que de altura, esse aparelho possui 151,5 mm. E de largura, né, digamos assim, temos 76,2 mm. Já a sua espessura é de 8,2 mm. Isso tudo aí com um peso de 174 gramas. Não dá pra falar que ele é o mais fino do mundo, mas também não dá pra você falar que ele é grosso. É uma espessura padrão, ainda mais levando em conta a bateria dele, é uma espessura muito boa. E o seu peso também é muito normal, cara, não é pesadão, mas também não é leve. É um aparelho bem normal aí em questão de peso, altura e espessura e etc. E bom, praticamente acabou aqui a parte do design. Antes de finalizar aqui, só vale falar para vocês que ele não possui nenhum tipo de certificação IP, ou seja, ele não é resistente à água, não é à prova d'água, nem poeira, nem nada. E vale só falar aqui por último que ele possui 3 versões de cores à venda. Essa que eu tenho é a versão prateada, mas também existe a versão cinza, onde ele é mais puxado para o preto, e a versão dourada. Mas de restante, é isso sobre o design. Aparelho incrivelmente lindo. Não tenho que reclamar. Pegada excelente, construção excelente, qualidade, materiais, tudo excelente. O design dele é muito show de bola. Então bom, galera, vamos para a segunda categoria da análise, que é sobre a tela, cara. E na minha opinião, é a melhor parte desse aparelho, cara. Essa tela aqui é absurdamente incrível. Eu me apaixonei por ela. Bom, em dados técnicos, temos aqui uma tela de 5.5 polegadas, tecnologia OLED, não é IPS, é OLED,
e a sua resolução é de 1080 por 1920 pixels, o famoso Full HD, totalizando aí com 401 ppi. E vale ressaltar também que essa tela possui aquelas bordas 2.5D. E por que eu digo que eu me apaixonei por essa tela, cara? Porque ela simplesmente é OLED, ela não é IPS. A tecnologia dela é superior à da maioria dos outros celulares. Isso porque ela consegue apagar os pixels que são pretos. Então, tipo, na maioria dos celulares que possui tela IPS, aonde é preto, tipo, se você tem uma imagem preta e branca, aonde seria preto, não é preto. É tipo um cinza muito escuro. Já aqui não. Aqui realmente é preto, preto mesmo. Isso porque o pixel da tela, o pedacinho na onde está sendo preto, está apagado. Existe uma parte toda técnica para explicar para vocês como funciona essa tela, mas em resumo é isso. E na minha opinião isso faz uma diferença do caramba, cara. Fora o fato que a tela tem umas cores muito, mas muito boas. Eu meio que me acostumei a usar essa tela. Eu pego qualquer outra tela IPS e ela fica meio feia, mano. A tela OLED regaça, cara. Essa tela aqui realmente é brutal, é muito top, mano. Eu gostei muito dela. E pra mostrar pra vocês, assim, meio que na prática, a diferença entre uma tela OLED e uma tela IPS, eu vou fazer pra vocês uma comparação aqui em vídeo. Eu vou colocar aqui de um lado o Redmi Pro, que tem a tela OLED, que eu tô falando pra vocês que é muito louca, isso aquilo. E vou colocar do outro lado o Xiaomi Redmi Note 4, que tem a tela IPS, que é a tela que tem na maioria dos celulares, pra vocês verem a diferença. Se você olhar pela câmera assim normalmente, você quase não vê, porque você está vendo através do seu monitor, você não tem exatamente a mesma sensação que eu tenho. Então, para poder reproduzir isso, o que eu fiz é basicamente isso daqui. Eu simplesmente apaguei a luz e olha só a diferença. É exatamente a mesma imagem, cara, exatamente a mesma imagem nos dois aparelhos, e você nota claramente que no Redmi Pro você não vê a tela, você só vê a imagem, tipo, ó, o celular inteiro fica apagado. Já no Note 4, que tem a tela IPS, que eu falei pra vocês que é inferior isso aquilo, você vê que é tipo um cinza escuro muito feio, cara. É um negócio que se você nunca viu uma tela OLED, você não sabe, você tá acostumado, você sempre pensou que é assim, mas a partir do momento que você vê uma tela OLED e vê a diferença entre um pixel apagado e um pixel cinza escuro, você fala que caramba, eu tenho que ter uma tela dessa. E eu só quero os celulares que tenham essa tela a partir de agora. A tela IPS pra mim morreu. É mais ou menos isso que eu sinto, cara. Essa tela é incrivelmente superior a qualquer outro celular nessa faixa de preço. É a melhor que tem. Em resumo, é a melhor tela que você pode ter por essa faixa de preço. Só que, infelizmente, galera, como nem tudo é as mil maravilhas possíveis, existe um ponto bem negativo sobre essa tela. Não a questão do display, mas sim a questão do vidro que fica na frente dela. Isso porque não temos nenhum tipo de proteção nessa tela, cara. Não temos Gorilla Glass, nem Dragon Tail, nem nenhum tipo de outra proteção. Então essa tela está relativamente sujeita a riscos. E com isso você tem que tomar um cuidado, isso, aquilo, então pra mim é um ponto bem negativo. Não que vai fazer eu desistir da compra, né, algo do tipo, não, porque é a melhor opção de tela. Mas podia ter, né, cara, um puta vacilo uma tela linda dessa não ter uma proteção. E vale deixar apenas uma observação aqui muito interessante, que vocês podem notar aí em alguns momentos umas barras pretas descendo na tela. Isso daí não é nem um pouco visível a olho nu, tá bom? Você não vê isso daí de forma alguma. É apenas a minha câmera que por algum motivo, alguma incompatibilidade, conseguiu gravar, digamos assim, essa anomalia, certo? Mas pessoalmente você não vê isso, certo? Nosso olho não enxerga essa barra. Quero deixar isso bem claro. É apenas a minha câmera. Bom, e deixa eu falar aqui bem brevemente, uma coisa aqui bem rápida sobre a questão da conectividade dele, né? O que ele possui de conectividade. Bom, ele possui 3G, 4G e 2G. Todos eles funcionam na banda brasileira, certo? Na frequência brasileira, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. E quero deixar aqui uma ênfase que a questão do 3G e 4G dele é muito top, cara. Questão de Wi-Fi, temos Wi-Fi no modelo 802 ABGIN, pacotinho completo, bem show. Como eu disse antes, ele possui aí o slot para 2 chips, né, se você fizer o sacrifício no cartão de memória. Ele possui aí Bluetooth 4.2, ele possui GPS com AGPS, Beidou e GLONASS. É um dos pacotes mais tops de conectividade, cara, muito top mesmo. A única coisa que falta nele, se você quiser ser um pouco mais exigente, é a questão do NFC, ele não possui NFC.
E agora, outra parte aqui muito legal desse aparelho é a questão dos sensores dele, porque ele possui um pacote muito top. Temos aqui praticamente tudo, cara, ele conta com um pacote muito completo. Ele tem giroscópio, tem acelerômetro, tem bússola, tem sensor de proximidade, luminosidade, leitor de impressão digital, que aqui no botãozinho da frente, que já já eu mostro, e possui também um super diferencial que é possuir o infravermelho, e que na minha opinião é um dos recursos mais tops, cara. Todos os celulares tinham que vir com isso daqui, porque com isso você pode controlar a sua TV, seu ar-condicionado, tudo muito de boa, cara. É um recurso muito top mesmo. E já aproveitando aqui, o inscrito Felipe Moura pediu pra mim dar um feedback sobre o infravermelho dele, se realmente é bom. Cara, seguinte, tá ligado quando você troca a pilha do seu controle? O seu controle fica zerado, ele fica muito top? É assim que funciona esse infravermelho, cara. É o infravermelho mais top que eu já tive nos meus aparelhos. Ele funciona muito bem. Eu nem preciso mirar direito pra minha TV, sabe? É só meio que apontar mais ou menos pra ela. Nem tô nem aí se tá mirando no infravermelho ou não. Aperto, ele funciona de primeira, cara. É um dos infravermelhos mais tops e mais potentes que eu já vi. E por último aqui na aba de sensores, deixa eu falar para vocês sobre esse botãozinho aqui, que é o leitor de impressão digital dele. Bom, já respondendo umas perguntas que vocês podem ter, isso daqui é um botão. Além de ser um sensor, certo? Ele funciona como leitor de impressão digital, é também um botão, ou seja, ele é clicável. Quer ver, ó? Eu vou chegar aqui bem pertinho para vocês verem, ó. Eu consigo afundar esse botão. E para que eu desbloqueie o meu aparelho, é necessário que eu aperte ele. Isso se ele estiver com a tela desligada, tipo, tá com a tela desligada aqui e tal, ó. Eu passo o dedo, não acontece nada, tá bom? Como vocês podem ver, tá normal. Agora o que eu faço é simplesmente apertar para que ele reconheça e desbloqueia a minha tela. Só de passar o dedo não acontece nada, certo? Fica aqui uma ressalva e também meio que um tira-dúvidas que esse botão não possui relevo, certo? Ele meio que é rente com o aparelho, ó. Ele possui um relevo muito, mas muito baixo. Você só sente aqui o contorno de prata, mas ele é praticamente rente à tela, certo? Você não sente que é um botão ultra fora da tela ou algo do tipo. Ele é bem justinho com a tela. Sobre o sensor, ele é bom? Ele é preciso? Ele funciona bem? Sim, cara. Ele é excelente, não tenho o que reclamar. É claro, não é o mais rápido do mundo, mas não é nem um pouco lento. Na minha opinião, ele é ótimo, cara. Ele funciona muito bem. Tem pessoas que talvez prefiram a leitora atrás, tem pessoas que vai preferir na frente. O único fator que torna ele positivo ser na frente, o único fator que eu realmente gosto, é quando o celular está sobre a mesa dessa forma. Aí eu simplesmente chego aqui, aperto o botão e fuço no que eu quero. Eu não preciso pegar o aparelho e colocar o dedo aqui atrás, entendeu? Então é um fator que pra mim é legal, mas de resto assim não tem tanta diferença, é mais questão de você fazer esse movimento ou então fazer esse movimento, entendeu? Agora galera, vamos para a questão do hardware do aparelho, o hardware em si na questão de processador, placa gráfica, memória RAM e etc. Bom, em primeiro lugar, vale falar que esse aparelho possui 3 versões diferentes, a menos top, a intermediária e a mais top. Eu tenho a versão intermediária dele, que possui o processador Helio X25, 3 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Então vamos lá, dados técnicos sobre essa versão. Bom, como eu disse, ele possui o processador Helio X25, também conhecido como MediaTek 6797T. Bom, vale falar que dentro desse processador temos aí 10 núcleos subdivididos. Ou seja, ele é um deca-core, mas não é igual ao seu computador, não são 10 núcleos em uma frequência só. Eles têm categorias e funções diferentes. Na real, temos 3 categorias diferentes aí, perfis diferentes para cada conjunto de núcleos. Em primeiro lugar, temos a categoria de baixo desempenho, onde são separados aí 4 núcleos que possuem uma frequência de 1.4 GHz Cortex A53. Essa categoria, esse conjunto de núcleos, é utilizado para não gastar sua bateria. A função deles é simplesmente economia de bateria. Após essa parte do baixo desempenho, vem a do médio desempenho, que é quando você está usando aí seu Facebook, seu WhatsApp, Twitter, mexendo em algum joguinho 2D ou algo do tipo. Temos a segunda categoria, que também é equipada por 4 núcleos em ação. Só que esses núcleos têm uma frequência um pouco superior. Eles possuem 2 GHz ao invés de 1.4. Então, quando você está usando aí essas coisas mais leves, como eu disse, temos aí essa categoria em ação,
que serve para ter um desempenho excelente, para você não engasgar em nada, fazer uma multitarefa muito louco, abrir os aplicativos com velocidade, isso aquilo, e ter tipo um gasto de bateria razoável. E após essa parte, né, após essa seleção, temos a outra categoria, que é composta aí por apenas 2 núcleos, que são os núcleos de alto desempenho. Eles possuem um clock de 2.5 GHz, um clock altíssimo, cara, e construído aí na arquitetura Cortex A72. Esses núcleos são os núcleos porrada do processador, sabe? Os núcleos que realmente são usados quando você joga um jogo pesado ou quer fazer uma tarefa muito pesada no aparelho, quer renderizar algo, quer fazer algo extremamente pesado. Esses núcleos entram em ação. Eles são os mais tops e são direcionados apenas para o desempenho. É dessa forma que é dividido, certo? 3 categorias: médio, baixo e alto desempenho. E aqui, quero remover uma dúvida de um inscrito, mas que eu tenho certeza que muita gente também tem essa dúvida. O nome do inscrito é Binho Santos e ele perguntou se o aparelho esquenta. E olha só, galera, vou ser bem sincero com vocês. Antes de eu receber esse aparelho, eu meio que tinha total certeza que ele ia esquentar muito. Só que felizmente não foi o caso, cara. Felizmente foi o oposto disso. Esse processador é muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo. Ele não atinge altas temperaturas, pelo contrário, jogando com ele bastante tempo, isso aquilo, você sente que ele demora para esquentar, não é a partir de quando você abre o jogo ele fica quente, não, ele demora para esquentar. E quando esquenta, tipo numa temperatura máxima, ele chega lá aos 41, 42 graus, não passa disso. Eu achei que ia passar, cara, eu tinha total certeza que ia passar, mas não foi o caso. Eu fiquei muito feliz com essa notícia quando eu percebi que ele não esquenta, porque o poder de fogo dele realmente é muito alto e fez eu gostar demais disso, cara, fez gostar demais mesmo. Fica bem mais de boa pra jogar, com uma temperatura aceitável assim, tudo mais. Então se você tinha essa dúvida se ele ia esquentar ou não, pode ficar de boa que ele esquenta sim, mas é uma temperatura muito aceitável, cara, muito aceitável mesmo. Bom, voltando aí ao lado técnico, temos aí sua placa gráfica, né, sua placa de vídeo, uma Mali T880, que possui uma frequência de 850 MHz, certo? Uma placa bem top, consegue rodar os jogos aí bem de boa. Bom, só para finalizar, essa versão que eu tenho aqui possui 3 GB de memória RAM, mas você encontra também a versão de 4 GB, só que ela é mais cara. E essa versão que eu tenho possui 64 GB de memória interna, mas existe também a versão com 32 GB de memória ou 128 GB de memória. Só que é lógico, né, que o preço varia bastante entre elas. E é isso a parte técnica. O que eu tenho para dizer para vocês em questão de performance, como se comporta esse aparelho. Cara, ele é extremamente rápido, mano, é extremamente rápido. Ele é muito de boa para abrir apps, para mexer nisso, acessar Google Play, acessar Facebook, WhatsApp. Ele é extremamente rápido, é rápido pra caramba. A única coisa assim que talvez esteja um pouco desbalanceada é a questão da memória RAM. 3 GB é o suficiente, sim, dá pra você mexer muito de boa, mas tipo a potência do processador merecia uns 4 GB de memória RAM. Eu acho que merecia. Não que 3 seja pouco, sabe? Se você comprar essa versão, você não vai ter problema para manter apps abertos nem nada. Mas eu acho que se fosse a versão de 4 GB de RAM, seria mais perfeito, sabe? Ia encaixar melhor, tipo, com a potência do processador e a quantidade de RAM. E, aproveitando a parte do desempenho, em jogos, quero falar para vocês que esse processador é o suficiente para rodar tudo aí no Ultra de boa. É claro que ele não é o processador mais top do mundo, isso aquilo, nem a sua placa gráfica e etc. Mas você consegue rodar tudo no Ultra sem problemas. Eu rodei aí Asphalt 8, Modern Combat 5, Real Racing 3, Mortal Kombat X, Marvel, Torneio dos Campeões, lá tudo muito de boa, cara, muito de boa mesmo. E por último, só para finalizar aí a parte do hardware, quero passar para vocês aí a pontuação que ele fez no Geekbench 4 e também no AnTuTu Benchmark. Só que vale falar para vocês uma coisa muito interessante, que esse aparelho possui o modo Performance, né? A Xiaomi tem isso daí empregado em todos os aparelhos dela, que é o modo Performance, você ativa nas configurações e com isso o celular libera todo o potencial do processador e da placa gráfica e etc. E cara, esse recurso aqui funciona muito bem nesse processador, cara, muito bem mesmo. Isso porque eu fiz um teste no AnTuTu Benchmark com o modo Performance desativado. Normal, fiz o teste, ele bateu 73.600 pontos, quase 74 mil, com o modo Performance desativado. Depois que eu fiz o teste, eu simplesmente fechei o AnTuTu, liguei o modo Performance, abri ele de novo e eu consegui fazer quase
90 mil pontos. Pra você ver a evolução que tem esse modo performance, cara, realmente é bem top. Então, tipo, se você tá jogando um jogo e ele tá dando algum lag ou algo do tipo, é só você ativar o modo performance e ficar sossegado, porque com isso não trava em nada, sabe? Mas é isso, tá, cara? É essa aí a parte do hardware do aparelho. Pra mim, é excepcional, não é o melhor que temos no mercado atualmente, mas pra mim é mais do que suficiente. Consigo rodar tudo de boa, o celular não esquenta e não trava pra nada, então pra mim tá sensacional. Então bom, galera, próxima categoria, câmeras. Sim, câmeras, porque esse aparelho aqui possui logo 3. Primeiramente, na câmera traseira, né, nas câmeras traseiras, temos como principal uma câmera de 13 megapixels, sendo ela a câmera de cima, certo? Ela que é a principal, com uma abertura razoavelmente boa de 2.0 e o seu sensor é da Sony, modelo IMX258. A câmera de baixo é a câmera secundária, que adiciona os recursos isso aquilo, e não tem muitos dados técnicos do que ela tem na internet, não consegui achar nada muito específico. A única coisa que eu achei é que ela possui 5 megapixels e o seu sensor é da Samsung. E só para fechar, sua câmera frontal também é de 5 megapixels, mas daqui a pouco eu chego nela. Bom, primeiramente eu quero mostrar para vocês aqui o aplicativo de câmera do aparelho, certo? O aplicativo de câmera da Xiaomi. Se você apertar aqui no meio, você tem os modos, tipo panorama, timer, modo para tirar fotos com baixa luz, um modo mais noturno, né, digamos assim. Modo manual, que possui apenas controle de brilho e ISO. Praticamente não é manual isso daqui, se tivesse pelo menos o de foco, né, seria interessante. E por último, se você quiser, você pode vir nas configurações, alterar algumas coisas, tipo qualidade da imagem, alta, nitidez, salvar a imagem no cartão SD, isso, aquilo. Tem algumas opções aqui até que interessantes. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é que se você tiver com o aplicativo de câmera aberto normalmente, você pode tampar a câmera secundária, ó, que não acontece nada, você continua vendo aqui normal, entende? E para ativar esse recurso aí dessa segunda câmera, é só você clicar nessa bolinha que fica em cima de modos. Você clica e com isso a segunda câmera fica ativada. E a princípio, nesse caso aqui, a função dela é simplesmente deixar o fundo do seu objeto desfocado. Algo além do normal, sabe? Como se você tivesse uma câmera profissional, algo do tipo. Em tese, né, em teoria, é só você chegar com o objeto, clicar aqui e o fundo inteiro vai ficar desfocado. O legal é que você consegue controlar a abertura da lente, e quanto menor for o número, certo? Tipo a primeira opção, mais desfocado fica. E ao oposto disso, né, que é o maior número, fica menos desfocado. Então é só você simplesmente regular o tanto de desfoque que você quer, isso, aquilo, chegar, focar e bater uma foto do objeto que você quer. Simples assim. E a partir disso você tem, digamos assim, esse resultado. Vou colocar aí na tela para vocês verem mais claramente, né, o que aconteceu, isso, aquilo. E vocês podem notar assim, bem de boa, que não é um negócio totalmente bem feito. Ele não funciona, tipo, incrivelmente bem. Em vez dele ser um negócio projetado pelo hardware do aparelho, ou seja, a câmera secundária realmente fazer o processo de diminuir a abertura da lente, né, do sensor, isso, aquilo, é um negócio mais por software. A câmera secundária apenas dá para a câmera primária uma noção de onde está o objeto, isso, aquilo, e depois vem o software, né, como se você fosse no Photoshop e fizesse, né, o blur. Desse aquela desfocada no fundo meio que manualmente. E o resultado não é tipo algo realmente muito louco, não é algo que você vai falar, nossa, essa foto ficou profissional, vou postar em tudo quanto é lugar, vou divulgar pra geral, não é. É um negócio pra você fazer graça, pra você mostrar que, ó, meu celular aqui tem uma câmera secundária, eu posso fazer isso, aquilo, olha só que legal, como funciona. É, digamos assim, é um bônus, sabe? É uma função a mais que você ganha. O que é legal de falar sobre essa função é que você pode controlar algumas coisas depois que você bateu a foto. Como vocês podem ver, eu bati essa foto, né, com a segunda câmera ativada, e com isso, aparece pra mim essas opções, ó, a opção da lente, a opção 3D, e essa outra opção aqui que é apenas para editar a foto. Se eu clicar aqui nessa opção da lente, igual tinha na hora de eu bater a foto, eu consigo editar o foco. Eu consigo controlar a abertura da lente, se eu quero que ela fique menos desfocada. Como vocês podem ver, tava mó desfocadão, agora tá praticamente normal. E o legal é que eu posso controlar o foco depois que a foto foi batida. Tipo, eu coloquei o foco aqui, como vocês podem ver nos botões aqui do relógio. Agora, se eu quiser, eu posso colocar ali no fundo, ó. E com isso ele desfoca o relógio. É um recurso bem interessante, você pode controlar depois. Só que da mesma forma que você pode controlar, vocês podem ver, eu foquei agora na pulseirinha, agora no meu dedão, ó, isso, aquilo. Da mesma forma que você pode controlar isso daqui,
por mais que você queira, não fica perfeito. Por mais que você fala, não, eu vou achar aqui o ponto perfeito, isso, aquilo. Perfeito não vai ficar, tá, cara? Vai ter sim aí umas bordas meio erradas, não vai ficar algo muito bom, não vai ficar tão certinho. E o outro recurso aqui também, que é bem interessante, mas não serve pra nada, é apenas pra fazer graça, mas eu curti bastante, é essa opção aqui chamada 3D. Você clica nela e com isso você consegue deixar a foto meio que tridimensional, tem uma sensação de profundidade nela. É bem interessante. Em vídeo, infelizmente, não tem como vocês terem a mesma sensação que eu. Não sei se dá pra vocês entenderem, mas parece que o objeto fica 3D, é um recurso bem doidinho assim, bem legal. Não tem utilidade, como eu disse, mas serve muito bem pra você fazer uma graça ou pra você mesmo se divertir. Bom, então mostrado aí a questão da câmera secundária, isso, aquilo, quero voltar a atenção pra câmera primária. Como que é a qualidade dela, isso, aquilo. Bom, a partir de agora vocês estão vendo aí as fotos tiradas por ela, e o meu veredito, né, a minha consideração sobre essa câmera é a seguinte. Para tirar fotos com média ou alta condição de luz, ela é excelente, cara. Excelente mesmo, é uma câmera excepcional. Tem um alto nível de detalhes, o contraste dela também é muito bom, isso, aquilo. É uma câmera, digamos assim, perfeita, cara. Não vi defeito nenhum nessas questões de luz. Ainda mais pelo fato que o foco dela é muito rápido, você não precisa necessariamente tocar na tela para que ela foque, ela meio que faz um autofoco sozinho, então isso daí eu gostei bastante. E a captura dela, a captura das fotos é muito rápida, por mais que você deixe o modo HDR no automático, né, que às vezes ele tira com HDR, às vezes não, a captura da foto é muito rápida, cara, muito rápida mesmo, então não tem nada contra nessas questões de luz, é excelente. Ah, e só vale deixar avisado que caso você queira ver as imagens aí no formato bruto, né, na qualidade máxima, tem link na descrição do Google Drive para você ver. Se você quiser, você faz download, dá zoom e etc. E agora, em pouca condição de luz, né, quando você não tem as condições ideais, vai bater aquela foto noturna ou algo do tipo, eu considero que a câmera dele é ok. Não é excelente, não é boa, mas também não é ruim e nem é terrível. É ok. Bom, ainda continuando na câmera traseira, deixa eu falar pra vocês a respeito da gravação de vídeo dela. O que temos aqui é simplesmente uma câmera que tem capacidade de gravar em Full HD a 30 frames. Infelizmente, eu queria muito que ela gravasse a 60, mas não dá, ela só grava a 30 frames. Isso daí me decepcionou um pouco. A qualidade da imagem não é ruim, é uma qualidade muito boa, não dá pra se negar, mas é uma qualidade excelente. A única coisa que faltou pra mim mesmo é uma estabilização de imagem, ele não possui estabilização ótica, queria muito que tivesse, pelo fato, né, que tem duas câmeras, isso, aquilo, e também ele não consegue gravar a 60 fps, cara, eu queria bastante que ele gravasse a 60, porque pra mim é mais interessante, tipo 1080 a 60, do que 4K a 30. E ele não é possível de fazer nenhuma das duas, ele só grava em 1080 a 30. A imagem não é ruim? Não é ruim, mas podia ser um pouco melhor. Vocês estão vendo aí a qualidade do vídeo, não dá pra falar que é ruim, é boa pra caramba. Mas realmente faltou aí uma coisinha a mais, na minha opinião. E só pra finalizar, o inscrito Gilvano Rosa perguntou se o aparelho faz vídeos em slow motion, e a resposta é sim, ele consegue gravar em câmera lenta até 120 frames. E o resultado é mais ou menos esse que você está vendo. Lembrando que você só consegue gravar em slow motion na qualidade HD. Full HD não dá. E a respeito de sua câmera frontal, temos aí, como eu disse, os 5 megapixels. Eu procurei na internet e não achei nada falando sobre qual sensor usa, qual abertura e etc. Mas eu creio que deve ser um da Samsung e a abertura deve ser entre 2.0 ou 2.2. O inscrito Wilson perguntou se ela tem foco, eu consigo focar a câmera frontal. A resposta é não, ela não possui foco. A única coisa que você consegue controlar é a exposição, onde você quer que fique, digamos assim, o controle de exposição da imagem. E a qualidade de vídeo dessa câmera é assim, cara, como vocês podem ver, é dessa forma. Só que vale falar uma coisa que tem uma baita de uma lâmpada apontada pra mim. Então, pera aí, que a partir de agora vocês vão ver a imagem, digamos assim, com menos luz. Como vocês podem ver, é mais ou menos essa a qualidade da imagem. Vale falar que ela possui meio que uma estabilização de software que não dá para ser desativada. Como vocês podem ver, não está tremendo tanto a imagem, está até que meio estabilizada. E ela meio que está com um pouco de zoom, devido ao fato da estabilização. Então, se você for gravar, o seu braço tem que ficar bem esticado, cara, senão fica bem próximo a você.
Com pouca luz, barra condição de luz até que normal, é assim. E com bastante luz, é assim, certo? Dá pra ver bem os detalhes do cabelo, da sobrancelha e etc. É bem interessante. E agora, deixa eu falar pra vocês um pouquinho sobre a bateria desse aparelho. Sim, até mudou aqui a posição, tô falando cara a cara com vocês. Bom, a bateria desse aparelho possui 4050 mAh. Esse é o dado técnico dela, mas miliamperes não significa autonomia, infelizmente. Tipo, não é só porque você tem um tanque muito grande que seu carro vai andar muito. Nesse aparelho aqui, nessa bateria, eu não tive uma surpresa assim muito positiva não, cara. Na verdade, eu me decepcionei um pouco. A bateria dele não é ruim, a bateria consegue durar um tanto bom, né, porque até mesmo ela é grande, se ela desgastasse muito rápido seria meio estranho. Mas eu queria que ele durasse pelo menos um dia de boa, tipo, chegar no final do dia com pelo menos 30% de carga, mas não foi o que aconteceu. Eu, no meu uso de boa tal, consigo chegar até o final do dia, tipo, com 5% de carga estourando. Isso se eu der uma maneirada em usos em alguns momentos. Se não, se eu realmente usar da forma que eu quero isso aquilo, a bateria dura mais ou menos umas 9, 10 horas, talvez 11. Não é uma autonomia ruim, é uma autonomia boa. Mas, tipo, pelo tamanho da bateria, era pra durar mais, sabe? Mas infelizmente não dura. É isso daí que eu tive de autonomia comigo, certo? E só pra constar que esse aparelho não possui o carregamento turbo ou algo do tipo. É claro que o carregamento dele não é lento, mas não é nada do mais moderno que temos atualmente. É um carregamento rápido, mas não tipo ultra rápido. É apenas rápido, sabe? Apenas rápido. Mas de qualquer forma é isso, tá, cara? É sobre isso aí que eu tinha que falar, sobre o design, câmera, bateria, especificações, hardware e etc. Agora, uma coisa aí que pra muitas pessoas é um bicho de 7 cabeças, que é a questão do software do aparelho, a questão da ROM global, ROM estável, custom ROM. O que seria isso? Bom, em primeiro lugar, só pra colocar aqui em contexto, esse aparelho é da Xiaomi. A Xiaomi é uma marca que personaliza bastante os aparelhos dela. Ela não deixa a interface pura, não deixa igual tipo Motorola ou até mesmo o Samsung, que é personalizado pra caramba. Ela não deixa assim, ela personaliza mais ainda, ela altera muito o sistema. E acontece, cara, que a Xiaomi não lançou para esse aparelho uma versão internacional do sistema dela. Ela lançou apenas uma versão em inglês e chinês, digamos assim, oficialmente. Então vamos supor que eu sou um chinês, eu compro o aparelho, beleza, o aparelho está redondinho para mim. Agora, se eu sou um brasileiro, eu sou até mesmo um português, um russo e etc., o aparelho não está redondo para mim, porque ele não vai possuir as minhas linguagens, não vai possuir tipo um idioma em português, um idioma em russo, tailandês, coreano ele tem, diferentemente dos outros aparelhos da marca. Só para esse aparelho aqui que ela não lançou de modo oficial. Então, devido aí a essa preguiça da Xiaomi, né, creio que seja preguiça, não existe uma forma desse aparelho ser oficialmente traduzido para o nosso idioma. Não tem como, não oficialmente. Aí é por isso que existem as tals da Custom ROM, que nada mais é do que um sistema customizado. Um sistema que nada mais é do que o mesmo sistema que já tinha no aparelho, mas que foi melhorado, modificado e evoluído por uma pessoa, por um conjunto de pessoas, para deixar ele, digamos assim, universal, que funcione em todos os idiomas, em todas as localidades, isso aquilo. Isso seria o Custom ROM, seria o sistema personalizado, o sistema evoluído, o sistema melhorado. É isso que precisamos ter nesse aparelho, certo? Então, se você quiser comprar ele, você tem que ter uma Custom ROM instalada. Aí você fala, mas pô, Zoreta, como assim? Eu tenho que baixar um aplicativo de ROM? Como que eu instalo isso? É na Google Play? É aonde? Isso daqui é um pouco mais complexo do que um simples aplicativo. É necessário fazer uns par de processos, apagar o sistema atual e instalar o outro. Só que olha, não se desanime se você tá gostando do aparelho, isso aquilo, não fique desanimado. O processo não é difícil mesmo. Eu faço isso super de boa e eu creio que vocês vão fazer também. Isso porque eu estou editando ainda, daqui a pouco eu vou postar o vídeo de como trocar a ROM de qualquer Redmi Pro. O processo completo, desde quando você tá com ele bugado ou não bugado, até quando você coloca a melhor ROM possível. Então ainda vou postar esse vídeo, tá? É só vocês esperar, daqui uns 4 ou 5 dias ele está publicado. Só eu terminar de editar isso, aquilo, apenas aguardem. Então, só para recapitular mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida sobrando. O aparelho não tem um sistema oficial traduzido para o português. Por isso, temos que instalar um sistema não oficial traduzido para o português. Esse processo não é extremamente difícil. Se você quiser, você consegue fazer, não é hardcore, não é algo de outro mundo, é bem fácil e simplesmente espere que eu vou postar esse vídeo, tá bom? É apenas isso que eu quero falar pra vocês, certo?
Mas existe uma boa notícia para você que talvez não queira correr esse risco, né? Tá com medo, já quase fechou o vídeo ou algo do tipo. Se você ainda não tem um Redmi Pro e pretende comprar ele ainda, e meio que pesou na consciência, né? Pesou na balança se você quer fazer ou não esse processo, que eu falei que é bem simples, né? É só você esperar que eu vou postar o vídeo. Mas se você ainda não tem um aparelho e pretende comprar, saiba que se você comprar pelo link que está na descrição do vídeo, que é exatamente o mesmo link que eu comprei, exatamente o mesmo aparelho que eu comprei, a mesma versão, você não tem a necessidade de trocar de ROM. Você não tem que necessariamente instalar uma ROM customizada nele. Ele meio que já vem próprio para o uso. Ele não vem com a melhor opção de ROM, não vem com o melhor sistema, mas vem com um sistema muito bom, muito otimizado, não tem travas nenhuma, não tem problemas nenhum, é um sistema excelente. E foi o sistema que a própria Gearbest instalou, sabe? Próprios caras da Gearbest foi lá, instalou pra nós e já era. Então realmente estava perfeito, tá? Não tinha problemas nenhum. Então fica essa baita dessa dica pra você. Se você ainda não comprou seu Redmi Pro, pretende comprar, vai no link da descrição, que eu tô falando pra vocês que realmente é verdade, que é garantia que vai vir com um sistema bom. Se você comprar por qualquer outra loja ou por qualquer outro link, eu não garanto nada. Às vezes vem um sistema muito ruim, muito bugado e você tem a necessidade, tipo, a necessidade mesmo de trocar. Já por esse link não, você só troca se você realmente quiser, pois o sistema dele está bem, mas bem otimizado mesmo, tá? Pode crer que eu tô falando aqui a total verdade, tá, cara? Isso daí foi o que eu realmente senti. Se eu não tivesse que fazer o vídeo, eu não trocava. Tava bom mesmo. Bom, e de qualquer forma, é isso, tá, galera? Esse foi o vídeo da análise do Redmi Pro. Esse aparelho aqui, muito lindo, muito da hora, eu gostei demais dele. É sem dúvidas o meu novo aparelho pessoal. E por último, só para finalizar a análise, vou dar para vocês aí os prós e os contras, o que eu achei bom e o que eu não achei bom nesse aparelho. Em primeiro lugar, o que eu achei extremamente bom, custo-benefício. O aparelho é barato e entrega algo muito top, o custo-benefício dele é muito bom. Eu diria que em questão de câmeras e em questão de tela, é o melhor custo-benefício. Acho que design também, né? Mas isso daí vai meio que de gosto. Mas nesses quesitos eu diria que é o melhor custo-benefício até agora. Até agora ele ganha principalmente em tela. O custo-benefício dele é show. Segunda coisa que eu gostei, design. Isso daí vocês já sacaram que eu paguei um pau, achei ele lindo pra caramba. Não tem como negar, o aparelho é top demais. Terceira coisa que eu gostei, tela. Isso daí vocês também já sacaram que eu curti demais. A tela dele, mano, é muito, muito linda. Eu gostei pra caramba da tela dele. É sensacional. A tela dele OLED, só acende onde precisa, o contraste, as cores, é demais, cara. Eu gostei pra caramba da tela dele. Quarta coisa que eu gostei, desempenho. O conjunto geral, assim, do hardware dele é bom. Aparelho muito rápido, muito potente, roda tudo que eu quero, não engasga pra nada. Então, pra mim, o hardware dele é sensacional. Como eu já disse, ele não é o mais potente do mercado, tem aparelhos muito mais top do que ele. Mas é o suficiente, cara, se você tá em busca aí de uma câmera boa, uma tela perfeita, um design top, esse hardware aqui vai se encaixar muito bem. Você não vai ter problemas aí não. Outra coisa que eu gostei é das câmeras, gostei do fato dele ter infravermelho. Gostei do fato também dele ter entrada para cartão de memória, ou então 2 chips, é legal isso daí, né? Poder expandir o armazenamento, etc. E gostei bastante também da caixinha de som dele, cara. Não é a melhor do mercado, nem nada, mas é muito boa. O áudio dela é show de bola, não tem distorção, não tem nada. É um áudio bem alto e limpo, eu gostei bastante. Olha só. Galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu vou trazer pra vocês... Eu sei que por vídeo não dá pra vocês terem a mesma noção do que vendo pessoalmente, né? Na real, ouvindo. Mas vai por mim, o áudio dele é muito bom. Não tem nada contra, é um áudio alto, limpo, não chia e não é ruim. Eu gostei bastante do áudio dele. Bom, agora se eu for ver o que eu não gostei muito nesse aparelho, seria o quê? Bom, pra ser sincero mesmo, a única coisa que eu acho que eu não gostei de verdade nesse aparelho, que fez eu pensar, isso daí não é tão legal, é a bateria. A bateria dele não dura tanto quanto eu queria. Eu tenho aqui em mãos o Redmi Note 4, que tem o processador LX20, tem o mesmo tanto de bateria, etc. E dura bem mais, cara, dura um dia e meio aí se eu quiser, bem de boa. Já esse daqui não, esse daqui eu uso, ela descarrega assim, não foi algo que me agradou, sabe? Mas eu já disse, ela não é ruim, mas não me agradou não, eu queria que durasse mais. Mas não foi o caso, então foi um lance aí que me deixou um pouco decepcionado. Mas foi a única coisa também.
E de qualquer forma é isso, tá, galera? Essa foi a análise do Redmi Pro, espero que tenha ajudado vocês aí a decidir se vocês querem ou não comprar esse aparelho, se vocês acham ele ou não interessante. Pra finalizar, na minha opinião, eu diria que ele vale 100% da compra, cara, 100% mesmo. Ele é um dos melhores custo-benefício que tem, não em questão de hardware, né, questão de processador, mas eu acho que de todo o resto, de todo o outro conjunto, de câmera, tela, construção e etc., eu considero que ele é o melhor custo-benefício, pelo menos até o momento. Eu ainda não vi nenhum outro aparelho que seja melhor do que ele. Nessas questões aí, eu acho que ele é 100% custo-benefício. Bom, para os inscritos que estão pedindo o comparativo entre o Redmi Pro e o Redmi Note 4, digo para vocês apenas esperar, tá bom? Vai demorar um pouquinho, não vai ser agora, mas eu vou trazer para vocês o comparativo deles sim, tá? Entre esses dois aqui, um mais barato, um pouco mais caro, mostrar se vale a pena pegar um, se vale a pena pegar o outro e etc, tá bom? Então, para você que quer o comparativo, apenas aguarde. E de qualquer forma, é isso, tá, galera? Esse foi o vídeo, ficou bem grandinho a análise, espero que vocês tenham gostado. O que eu peço sempre é que se você tiver gostado, deixe seu like, e se for mais possível ainda, se você tiver gostado bastante, compartilhe o vídeo que vai me ajudar bastante, tá bom? Só vale pedir pra você que não tá inscrito, se inscrever no canal, tem um botão aí abaixo escrito inscreva-se, clique nele para não perder mais nada. E se você já é um inscrito do canal, lembre-se de ativar o sininho para também não perder mais nada. Só pra avisar, nesse canto aqui você pode ver o último vídeo que eu postei, e nesse canto aqui você pode ver um vídeo aleatório caso você não tenha assistido. É isso, tá, galera? Até o próximo vídeo então, um abraço e valeu!